Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do especial TPA Notícias, a terceira edição do Angotic, Fórum Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, começou hoje e vai prolongar-se até a próxima quarta-feira, dia 14 de junho, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, e vai juntar dirigentes, especialistas e empresas do setor, perspectivando o autêntico salão de debate da STIC. É na senda deste fórum que hoje vamos falar sobre desenvolvimento tecnológico em Angola. Para tal, eu vou contar com a presença do painel que eu passo aqui a apresentar. Engenheiro Cláudio Gonçalves é o representante do ITEL para esta noite. Boa noite e bem-vindo. Muito boa noite, Dorivaldo. Muito boa noite a todos os telespectadores e obrigado pelo convite. Muito obrigado nós pela presença. Vou aqui também cumprimentar o engenheiro Amaro João, é representante do GGPN. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, colegas do painel. E boa noite aos telespectadores da TPA. E o engenheiro João Ricardo, engenheiro informático, também junta-se a nós, aqui neste painel de conversa para olharmos para o desenvolvimento tecnológico em Angola. Boa noite e igualmente bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colega do painel. Certo. É um gosto enorme tê-los aqui aos três. Vamos então dar o pontapé de partida à nossa conversa, mas eu gostava, antes mesmo de olharmos para outras questões, perceber como é que cada uma das vossas instituições tem contribuído para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico em Angola, ou seja, existem atualmente várias empresas no setor das tecnologias, que hoje em dia acaba por estar também conectado à comunicação, mas existe então uma necessidade de percebermos mais ou menos quem são e o que é que fazem de certeza. Por isso é que eu utilizaria esta pergunta para o pontapé de partida da nossa conversa. Como é que cada uma das vossas instituições tem contribuído para o desenvolvimento tecnológico em Angola? O ITEL, por exemplo. Bom, Dorivaldo, como sabe, o ITEL é uma instituição vocacionada à formação média técnica, de quadros para o setor das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação. Portanto, ao longo de 38 anos de existência do ITEL, nós já colocamos no mercado nacional diversos quadros bem qualificados para atenderem os desafios que são o que é o mercado das telecomunicações e tecnologias de informação em Angola. Portanto, hoje o ITEL vem se notabilizando como uma instituição de referência, onde temos uma alta procura das empresas do setor pelos nossos estudantes, os nossos alunos, e, portanto, esta é a contribuição mais relevante que nós temos relativamente a todo o desenvolvimento tecnológico, que é o tema que nós vamos aqui abordar hoje. Paralelamente à formação média técnica, o ITEL também tem diversos programas de formação profissional, isto porque possui o maior centro de formação tecnológico que está sob tutela da nossa instituição, o CEFITEL, e temos desenvolvido neste centro diversos programas, não só de capacitação, de formação, mas também de desenvolvimento de soluções a partir daquilo que nós chamamos de Centro de Desenvolvimento de Inovação, de Competências e Inovação, o CDCI. Portanto, ao longo da nossa conversa vamos poder destrinchar aqui o que é que cada um desses programas representa, o que é que nós de facto temos feito. O ITEL também tem um pendor muito voltado para o empreendedorismo, porque os nossos alunos são formados ou capacitados para desenvolver soluções tecnológicas e depois então também ganham a expertise de como levar estas soluções ou transformar essas soluções em um produto ou um serviço de facto acabado e ser colocado a benefício da nossa população. Portanto, esse é o nosso contributo e vamos poder ao longo desse programa abordar mais sobre a especificidade de cada um desses programas. Amaro, quanto ao GGPN. Ok, nós somos o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional. É uma instituição que está sob superintendência
do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O GGPN, no quadro da Estratégia Espacial Nacional, tem a missão de acompanhar todas as atividades, programas e projetos que estão previstos na Estratégia Espacial Nacional. E nos últimos 10 anos de existência do GGPN, nós temos já alcançado alguns objetivos que estão previstos na Estratégia Espacial Nacional, com realce ao satélite de comunicação que é o ANGOSAT 2, que foi lançado no ano passado, que atualmente está em órbita e a funcionar. Também temos desenvolvido atividade no ramo de aplicações espaciais, soluções estas que nos permitem aplicar em questões como monitoramento de crescimento urbano, agricultura de precisão, fazer monitoramento inclusive de regiões mineiras e etc. E tendo em conta que normalmente as questões do espaço são às vezes abstratas e requerem inicialmente investimentos muito altos, também temos uma componente da educação espacial que visa transmitir aquilo que é a importância do investimento no espaço e quais os benefícios nós podemos obter deste investimento. Também fazer referência que está em curso o desenvolvimento de um programa para que possamos então, tão logo seja possível, termos um satélite de observação da Terra. Iria aqui nos permitir fazer um casamento com as aplicações espaciais que estão a ser desenvolvidas por especialistas do GGPN. E, em síntese, essas são algumas das principais tarefas que temos desenvolvido no GGPN e, tendo em conta os resultados que temos obtidos, temos quase certeza que têm criado impacto naquilo que é o desenvolvimento tecnológico, que são soluções e produtos que já têm sido usados por instituições ou empresas locais a nível nacional. E estamos em crer que com isto estamos a contribuir para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico de Angola. Afirmativo. Vou passar aqui também a palavra ao engenheiro João Ricardo. É, portanto, um desenvolvimento que o Governo não faz sozinho, não é meramente tarefa do Executivo, tem contado com apoio de privados, por exemplo, e é esta contribuição que vocês também têm dado de certeza, mas como é que ela acontece? Olha, a nossa empresa, Rimanet, é uma empresa de tecnologia de informação e comunicação. A nossa contribuição tem sido propriamente na divulgação de tudo que, principalmente do bom que o governo faz. O lema atualmente é comunicar mais e melhor, e nós temos feito várias atividades no âmbito de divulgação dos feitos do governo. Para realçar, nós atualmente estamos a fazer a cobertura de streaming, que é as transmissões em direto do projeto, do plano estratégico Angola 2050, que o Ministério de Economia e Planeamento tem feito o périto pelo país todo. A nossa empresa tem a obrigação, né, o dever de fazer a divulgação. Aliás, fomos contratados para fazer a divulgação desse projeto, e transmissões em direto, e outras empresas que nos solicitam para fazer esse tipo de atividade. Nós estamos prontos para fazer esse trabalho. Afirmativo. Em termos de desenvolvimento tecnológico, e já que está com a palavra, é consigo também que eu vou começar a olhar para este tópico. Em termos de desenvolvimento tecnológico, que classificação é que podemos dar ao nosso país olhando para o atual contexto? Olha, eu acho que o nosso país está em bom caminho, porque nós temos vários serviços de telecomunicações. Com o lançamento do ANGOSAT veio melhorar muito mais as telecomunicações. Hoje, na Angotic foi lançado o 5G, que é uma das vantagens de telecomunicações da quinta geração que nós temos
que todos nós, as empresas de telecomunicações, estávamos à espera. Portanto, o nosso país está em bom caminho. Repara que em 100 habitantes, 28 já são utilizadores de internet, são utilizadores de telefone. Portanto, o nosso país está em um bom caminho no âmbito de tecnologia de informação. Afirmativo. Vamos aqui também conversar um pouco com o Cláudio. Cláudio, quando olhamos para aquilo que é a componente informativa, qual é a avaliação que nós podemos neste momento fazer? Bom, como o engenheiro Ricardo acabou de dizer, inegavelmente o país vem observando um desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, né? E esse desenvolvimento tem tido ênfase principalmente no que concerne à disponibilidade de serviços digitais, à própria inovação. Se repararmos, nós tivemos um crescimento considerável daquilo que são os usuários de telefones móveis. Nós tivemos um crescimento considerável da própria penetração da internet. Nós, se fizermos agora um paralelo com a realidade ou o contexto pandêmico que passamos, podemos perceber que ao longo desse ano ou período de pandemia, a economia do país não ficou tão abalada, não foi tão abalada, o país não parou, continuamos a produzir, a trabalhar, mesmo de forma confinada. Ou seja, isto só foi possível porque o país, ao longo de 25 anos, garantiu que investimentos na infraestrutura de telecomunicações fossem feitas de formas que pudemos estar em casa e ainda assim trabalhar. Nós tivemos um exemplo claro no ITEL, quando do contexto pandêmico, não deixamos de assistir academicamente os nossos alunos. Ou seja, nós começamos logo após o Covid, a pandemia do Covid se instalar e termos que ficar em casa, os professores de forma segura iam para a instituição para fazerem então aquilo que nós chamamos de teleaulas. Nós transmitíamos as nossas aulas pelo Facebook e tínhamos não menos do que 40, 50 pessoas a assistirem em tempo real às nossas aulas. Imagino que se para alguém, um professor de matemática, conseguir prender a atenção de um estudante ao longo de 45 minutos já é um trabalho árduo, imagina que nós prendíamos a atenção de 50 pessoas no Facebook ao longo de uma hora para uma aula de matemática. E percebemos que não eram alunos apenas do ITEL que estavam a se beneficiar dessas aulas, mas também de outras instituições. No final das contas, tivemos mais de 15 mil pessoas a assistirem todo o conteúdo que nós estávamos a transmitir pelo Facebook. Há algum tempo atrás isso não seria possível. Isso demonstra claramente a evolução que nós tivemos, ou seja, as pessoas tiveram acesso à internet, tiveram acesso à tecnologia graças a todo esse desenvolvimento que o país tem registrado. E, obviamente, isso se dá por conta não só dos investimentos que o próprio Ministério de Tutela, estamos a nos referir ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, vem fazendo ao longo desses anos todos, mas também do contributo dos parceiros deste mesmo Ministério, que é o setor privado, obviamente, mas podemos afirmar aqui que nós crescemos em termos de infraestrutura. Hoje nós temos cerca de 30 mil quilómetros do país ligados, conectados por cabos de fibra óptica. Temos cerca da metade da população com o acesso aos telefones. Como o Ricardo já avançou aqui, o número de 28% de penetração da internet, e depois podemos olhar para aquilo que são as estratégias do próprio Ministério para até 2027, quais são as metas a
a serem alcançadas. Então, com o lançamento do ANGOSAT 2, vem melhorar isso ainda mais, porque principalmente aquelas zonas remotas que não tinham a possibilidade de aceder a toda essa tecnologia, hoje começam a ter também esta possibilidade. Portanto, nós podemos afirmar aqui que sim, temos tido um crescimento, um desenvolvimento tecnológico sustentado naquilo que são os trabalhos, os esforços, os investimentos do próprio governo e dos seus parceiros privados. Agora, é verdade que ainda temos muito por fazer, ainda existem muitos desafios pela frente. Certo. O importante é continuarmos a trabalhar para que consigamos então alcançar essas metas que preconizamos para o setor das telecomunicações e tecnologias de informação. Certo. Notei durante a sua explicação uma partilha, e até por aquilo que representa o próprio ITEL, mais voltada para os próprios produtores da tecnologia, ou, digamos, potenciais desenvolvedores da tecnologia, e da parte do usuário. Também têm contribuído para esta parte com a questão da instrução? Eu acredito que sim, porque, veja, quando nós temos cada vez mais disponíveis serviços digitais, nós forçamos a própria população a pensar de forma digital também. E as soluções para as dificuldades que a população vai enfrentando, quando tem este mindset já de pensar de forma digital, obviamente que vão também criando essas soluções para o setor digital. Hoje já existe, por exemplo, um número crescente de pessoas a utilizarem as tecnologias existentes. Sim. Porque nada adiantará termos um investimento bruto no país para o crescimento tecnológico e digital se as pessoas não consumirem estes serviços, esta tecnologia toda. Mas veja, quando um cidadão decide não mais ir a um armazém para fazer o famoso sócia, porque descobriu que existe uma aplicação, que até uma aplicação nacional, de um jovem angolano, e não estou aqui a puxar a brasa para a nossa sardinha, mas é um jovem que passou pelo ITEL, estudou no ITEL, formou-se lá. Mas quando o cidadão tem consciência de que tem mais facilidades de utilizar o telefone e aderir a uma aplicação para fazer as suas compras, ao invés de deslocar-se até o armazém e estar expostos a todo o estresse e até perigos que possa enfrentar, obviamente que esta pessoa começa a contribuir também para este próprio crescimento tecnológico, sem dúvida nenhuma. Certo. É este o caminho, João Ricardo? De facto, esse é o caminho. Eu acho que o governo, em digitalizar os serviços, está a obrigar a população a passar a beneficiar os serviços de telecomunicações. Portanto, o engenheiro de todo o ITEL disse muito bem que há jovens que desenvolveram alguns aplicativos que é necessário mesmo na nossa sociedade. Além do aplicativo SOS, existem outros, tem os aplicativos de táxi, o Real Seu Hit, não estou aqui a fazer publicidade, mas temos eu utilizo muito o Hit, que antigamente era muito difícil, nós estamos a nos empurrar no táxi azul e branco. Com um aplicativo nós já conseguimos saber ir por destino, certo, e sabemos quanto é que custa a corrida do táxi. Portanto, são essas vantagens que nós temos com a evolução tecnológica que temos aqui no nosso país. Certo. Vamos aqui também ouvir um pouco o Amaro. Amaro, quando olhamos para aquilo que é a estratégia espacial nacional, o que é que importa destacar para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico em Angola que estamos hoje a analisar? Pronto, a Estratégia Espacial Nacional tem uma série de programas e projetos, tal como fiz referência anteriormente, um dos principais marcos é o projeto ANGOSAT, o denominado satélite de comunicações, e
E deste ponto de vista, nós notamos que conseguimos resolver aqui alguns problemas do ponto de vista de conectividade. Por hoje, já é possível, com uma única infraestrutura, como é o satélite, levarmos comunicações para as zonas mais recônditas do nosso país. E gostava, inclusive, de partilhar que hoje, por exemplo, conseguimos levar comunicação a uma zona que nunca teve comunicação em Angola. Foi possível, através do ANGOSAT, levar comunicação a esta comunidade. Falo do Belo Horizonte, no Cuito, perdão, província do Bié. Sim, sim. E só com conectividade é que as pessoas poderão então ter possibilidade de fazer a utilização daquilo que são as aplicações e todo um conjunto de recursos que estão disponíveis para facilitar a vida no seu dia a dia, bem como aumentar a produtividade, a sua produtividade naquilo que são as atividades que desenvolve no dia a dia, não é? Prontos, e nós com essa infraestrutura nós conseguimos assegurar que estas comunidades ou estes pontos também estejam conectados à nossa rede nacional de telecomunicações. Olhando de uma forma geral, já com base também naquilo que acabou de nos dizer, eu perguntava mesmo como é que vai o nosso programa espacial nacional? Pronto, o Programa Espacial Nacional vai bem, temos resultados já palpáveis. Para além do ANGOSAT 2, nós também começamos já a ter resultados do ponto de vista das aplicações espaciais. Por exemplo, temos uma empresa nacional do ramo mineiro que está agora a negociar conosco para que possamos fazer uma aplicação. Está sendo construída uma aplicação baseada naquilo que são as suas necessidades. Ou seja, nós, o GGPN, estamos orientados e focados no âmbito do Estratégia Espacial Nacional a desenvolver soluções baseadas naquilo que são os nossos problemas locais. Não é? Nós temos feito isto do ponto de vista das aplicações espaciais. Estás agora a trabalhar no setor mineiro, mas também trabalha-se com o Ministério das Finanças na questão da gestão urbana, na identificação dos edifícios e etc., porque isso facilita aquilo que é a cobrança do imposto predial urbano. Nós conseguimos fazer mapeamentos das localizações dos edifícios e extrair um conjunto de informações que o Ministério das Finanças pode usar para facilitar aquilo que é o seu trabalho. Também queremos ter impacto naquilo que é a agricultura de precisão. Hoje por hoje a agricultura digital aumenta os níveis de produtividade em valores bastante consideráveis, né? E do ponto de vista da Estratégia Espacial Nacional, estamos focados também nesta vertente. A estratégia também, para aquilo que é a nossa contribuição para o desenvolvimento, foca-se muito na questão da formação de recursos humanos. Certo. Só para exemplificar, por hoje o ANGOSAT 2 é totalmente operacionalizado por técnicos nacionais. Tudo isto resulta, e é uma tarefa bastante complexa. Imagina o que é fazer a movimentação de um objeto que se encontra a 36 milhões de quilómetros de distância. Pronto, nós, ao longo desses anos, conseguimos adquirir esse conhecimento e, por hoje, conseguimos fazer essas operações complexas de manutenção do satélite em órbita. O GGPN conta com cerca de 60 especialistas na área espacial, que foram formados nas mais renomadas instituições de ensino superior do mundo. E temos feito isto com parceiros como a Airbus, a empresa ISS e tantas outras empresas do ramo e agências espaciais internacionais e outras empresas do ramo espacial para supleonagem. Pronto, este tem sido, a princípio, aquilo que é o nosso contributo para o desenvolvimento tecnológico de Angola.
Era impossível falarmos sobre tudo isto e sobre este desenvolvimento tecnológico de Angola sem mencionarmos o TecGest, aqui também na nossa conversa. Quer falar-nos um pouco sobre esta aplicação que está, inclusive, ou esteve como uma das 100 melhores do mundo pelo Centro de Pesquisa Internacional sobre Inteligência Artificial, afeta a Organização das Nações Unidas, um reconhecimento que foi feito ou anunciado, melhor, durante a cerimónia de premiação que teve lugar em Nova Iorque ainda este ano. Sim, a TecGest é uma aplicação que foi desenvolvida pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, tal como fiz referência. Nós temos o foco aqui para problemas locais, encontrar soluções locais. O IGPN desenvolveu então a TecGest, que a posterior concorreu a um concurso internacional, tal como fez referência, e neste leque de mais de 100 participantes, mais de 200 participantes, a aplicação desenvolvida pelo IGPN consta da lista das 100 aplicações que tiveram o melhor desempenho daquilo que, do ponto de vista daquilo que pode ser a sua aplicação e a utilidade para resolver problemas relacionados com a gestão urbana. Vamos aqui voltar também ao Cláudio e olharmos mais um pouco para esta componente formativa. Cláudio, falava aqui sobre a questão também de projetos como o CDCI. Por muito tempo debateu-se essa questão do acompanhamento dos projetos, ou seja, alunos brilhantes, com projetos, digamos, brilhantes e iniciativas que provavelmente também seriam brilhantes, mas fica tudo mesmo só por aí, não é? Por uma mera apresentação que é feita, o acompanhamento depois, na sequência, não acontece e esses projetos acabam por não ter a utilidade, se calhar, que teriam. Programas como este CDCI acabam por contornar esta tendência que por muito tempo também foi aqui questionada. Sim, Dorivaldo. É verdade que ao longo de um período esses projetos, fruto do trabalho que o ITEL vem desenvolvendo ao longo dos anos, acabavam engavetados. Certo. Nós precisamos perceber primeiro que, essencialmente, a competência do ITEL é de capacitar pessoas, é de formar pessoas. Certo. Então, nós levamos a qualidade de ensino necessário aos nossos alunos para que eles consigam, de facto, serem inventores, para que eles consigam, de facto, primeiro, estarem aptos para o mercado de trabalho, estarem bem qualificados para o mercado de trabalho e depois estarem aptos para desenvolverem também soluções. Esta é a nossa competência, essencialmente. Entretanto, percebemos ao longo deste curso, esta experiência, que precisávamos dar um passo a mais do que isso. Precisávamos, por exemplo, trazer para perto do ITEL o setor empresarial, que é o setor que tem essa expertise de transformar, então, aquelas ideias inovadoras em produtos e serviços que poderiam ser disponibilizados para a população. Percebemos também, e quando digo percebemos, me refiro essencialmente ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, certo, e ao Ministério da Educação, que são os departamentos ministeriais que tutelam a nossa instituição, que tutelam o ITEL. O Mintix percebeu, por exemplo, que era necessário se criar um programa que pudesse viabilizar e acompanhar esses meninos no quesito do empreendedorismo. Levar para esses meninos o conhecimento sobre como transformar aquele projeto em um produto, em um serviço acabado e disponibilizá-lo para a população e fazer dinheiro com aquilo, por que não? Foi assim que o ano passado, em janeiro do ano passado, a Sua Excelência Presidente da República inaugurou um projeto do Ministério das Telecomunicações, que é o Digital
.ao, essencialmente uma incubadora de negócios. Sim. Portanto, hoje os alunos do ITEL têm à sua disposição toda uma infraestrutura, todo um programa concebido para poder, então, levá-los a outro nível, né? Dar todo este suporte para que eles possam, de facto, criar as suas startups, criarem os seus negócios e colocarem essas soluções que foram inventando ao serviço da população. Portanto, nós temos agora este pendor, existem várias startups que estão a sair agora do ITEL. Tivemos, por exemplo, muito recentemente, uma das startups selecionadas para o programa LISPA, que é um programa de aceleração do Banco Nacional de Angola. Temos algumas startups incubadas no Digital AO. E, portanto, agora começamos, então, a navegar também nesta onda do empreendedorismo e da criação de negócios. Isto significa que boa parte desses projetos, pelo menos aqueles melhores projetos, não serão mais engavetados, poderão ter um rumo melhor, né? Que é, de facto, estar a serviço do segmento para o qual ele foi criado. Hoje começamos a estreitar também diversas parcerias com instituições governamentais para trazerem o pendor, principalmente científico, daquilo que nós precisamos. Por exemplo, recentemente duas meninas, alunas nossas, criaram um detetor de malária não invasivo. Certo. A semana passada nós estivemos a celebrar, junto ao Instituto de Pesquisa para o Setor da Saúde, o INIS, uma parceria para que essas meninas possam estar alocadas ao INIS e possam, então, trazer todo o pendor científico daquele dispositivo voltado para a saúde, ou seja, é o INIS quem dá a patente de que este dispositivo de facto está apto para ser comercializado dentro do setor da saúde. Então, todo esse esforço que nós temos feito é exatamente para acautelar que não aconteça mais isso que disse, engavetarmos os projetos. Para além deste detetor de malária, que outros casos de sucesso é que podemos aqui falar, fruto destes projetos, ou destes programas, melhor, de acompanhamento? Bom, nós temos diversos projetos. Nós temos, por exemplo, agora, ainda no setor da saúde, um dispositivo capaz de detectar se um medicamento é falso, foi adulterado ou não. É um projeto que nós estamos também a acompanhar e tem um grande potencial para poder virar um produto comercial. Nós temos o ponto de recolha de encomendas, que é, por exemplo, nós temos a dificuldade de recebermos encomenda nas nossas casas, porque ainda a caixa postal ainda não funciona como deveria. Então, esses pontos de recolha de encomenda são pontos específicos, onde o cidadão terá a oportunidade, a possibilidade de alugar um cacifo e poder entregar ou recolher encomendas a partir deste ponto. Nós temos o nosso sistema de gestão escolar que faz o acompanhamento da vida acadêmica toda dos nossos alunos. Também foi produzido por estudantes também foi produzido por estudantes do próprio ITEL. Nós estamos agora já a acompanhar cerca de 50 escolas no IGE, 2 escolas aqui em Luanda, e com uma tendência alta de crescermos. São produtos específicos que já geram alguma renda para o próprio ITEL, foram desenvolvidos pelo ITEL e estão aí em carteira. Desenvolvemos agora um programa
que faz a aplicação de testes e a correção desses próprios testes de forma automática, sem a necessidade de termos ali a intervenção humana, e isso mitiga os problemas de fraude que enfrentamos no nosso país. Isto pode ser aplicado quer nas escolas quanto nas empresas para processos de candidaturas e seleção. Enfim, nós temos uma série de projetos que têm sido acompanhados. Alguns já faturam alguns recursos financeiros para a instituição, outros ainda estão na fase de maturação. João Ricardo, como é que olha para essas iniciativas e que contributos ou colaborações é que acha que vocês também podem dar como engenheiros séniores ou mais conceituados, é que assim posso dizer? Olha, por acaso o ITEL tem sido a minha fonte de recrutamento. Certo. Portanto, eu tenho... A pergunta devia ser feita de outra forma. Têm dado e ainda podem dar? Ainda podem dar. Certo. Ainda podem dar. De facto, antes de nós começarmos aqui o debate, eu estava a comentar aqui com o Cláudio, certo, que a maioria dos meus funcionários saem do ITEL e eles têm, de facto, competências para ir no mercado e conseguir apresentar resultados. E eles têm feito contribuição, acima de tudo, todas as aplicações feitas ou desenvolvidas pela nossa empresa são feitas por estudantes do ITEL. Portanto, tem resultado muito acima da média. Então. É uma parceria que não deixa de desejar, podemos assim dizer. Claro que não. Certo. Vamos aqui também ouvir mais uma vez o Amaro. Amaro, quando olhamos para aquilo que é esta componente também de formação, sabemos que vocês, GGPN, também têm participado em programas que visam exatamente direcionar aquilo que é a construção de pequenos satélites. Como é que isto acontece e como é que estas ações de formação também podem contribuir para aquilo que é o dinamizar do desenvolvimento tecnológico deste campo dos satélites? Sim, temos feito isto porque, repara que o projeto ANGOSAT 2 permitiu com que nós tivéssemos acesso a um tipo de conhecimento muito específico. É um conhecimento que não é aberto a muitos países, ou não está disponível, pelo menos em África. E por via disto nós passamos a fazer ou a ter muita interação com a indústria espacial internacional. Certo. Me refiro a agências espaciais como a russa, a Agência Espacial Europeia, a própria Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, e tantas outras com quem temos trabalhado. E aqui adicionar também renomadas empresas espaciais internacionais. Então, com o projeto ANGOSAT, nós tivemos acesso a este conjunto todo de conhecimento e o que temos e com a indústria internacional, repito, e o que nós agora nesta fase temos feito é a ponte entre a nossa academia e a indústria. Ou seja, o conhecimento que até agora nós adquirimos, conhecimento, experiência, porque são cerca de 10 anos de muita formação intensa, não é? Pronto, hoje temos esta experiência, este conhecimento e temos paulatinamente passado à nossa academia, porque nós entendemos que a academia ou as instituições de ensino superior são, por excelência, centros de saber, centros de produção de conhecimento. E como nós sabemos que é complexo ter acesso a este conhecimento sem estar envolvido a projetos da dimensão do ANGOSAT 2, então temos convidado e trabalhado com algumas universidades e instituições de ensino superior em Angola. Para este ano, por exemplo, foi também feita uma formação para com mais de 15 universidades. Estamos a falar de um universo de cerca de mais de 30 estudantes universitários que tiveram a oportunidade de aprender como conceber, desenhar, construir, lançar e interpretar os dados que um pequeno satélite pode produzir.
A este pequeno satélite nós denominamos de CAMSAT angolano, porque no passado havia aqui algumas comparações que nós consideramos não justas entre um satélite de pequeno porte e de grande porte. Okay. Por exemplo, o ANGOSAT 2 é um satélite que se enquadra nos satélites de grande porte. Tem cerca de 2 toneladas e ele permite-nos alcançar objetivos específicos, que é, por exemplo, comunicar. Um satélite de pequeno porte ou um mini satélite, como é o caso do CAMSAT angolano, é mais para efeitos educativos, não é? É aquilo que alguns países africanos fazem, não é? Construem pequenos satélites para efeito meramente educativo e lançam a partir da Estação Internacional, da Estação Espacial Internacional. Então, nós com as universidades temos realmente trabalhado, tanto é que nos últimos 5 anos nós já formamos mais de 300 estudantes universitários. Eles constroem o satélite, nós ajudamos com a aquisição de todo o material, tanto é que após a conclusão de todo esse processo, o estudante, não é, ou o aluno universitário tem inclusive a oportunidade de levar o equipamento para a sua universidade, porque a formação que nós damos é a nível de formador, ou seja, ele recebe conhecimento e valências para que na sua instituição de ensino superior ele possa replicar o conhecimento que ele aprendeu e aqui criarmos aqui um efeito dominó, passo o termo, no sentido de irmos massificando aquilo que é o conhecimento espacial, sempre com foco naquilo que são os benefícios que o investimento nas tecnologias espaciais nos podem fornecer. E temos tido bastante sucesso e a satisfação é visível. Basta consultar as nossas páginas oficiais nas redes sociais. Nós estamos constantemente a partilhar aquilo que tem sido o trabalho feito com estas instituições de ensino e nós consideramos que é um sucesso e estamos bastante orgulhosos dos resultados que até agora nós obtemos. E penso que vamos continuar, porque a área espacial é bastante dinâmica. E, inclusive, também, muito recentemente, para continuar a massificar e até consolidar essa nossa intenção, começamos a trabalhar de forma direta com uma instituição pública do ensino superior, já no sentido de nós termos um curso específico nesta área, de maneiras que essa oferta de pós-graduação possa permitir que pessoas interessadas em obter mais conhecimento ou trabalhar na área espacial possam ter um local onde possam fazer uma pós-graduação, por exemplo, na área espacial e usar essas valências para o seu desenvolvimento profissional. Todo este investimento, toda esta aposta, leva-me também a perguntá-lo para quando um satélite de grande porte construído exclusivamente por angolanos, ou não fará parte, digamos, de uma estratégia para já? Pronto, nós temos uma ambição na área espacial, mas a nossa ambição é realista. Certo. A área espacial é muito complexa e só para ter uma ideia, quase nenhum país consegue construir um satélite sozinho. Me refiro a toda a sua cadeia, desde a construção até o lançamento. Há sempre a necessidade de haver parcerias. Sim. Nós costumamos a dizer que no quadro do Programa Espacial Nacional, se dentro de determinado tempo conseguirmos sequer construir um parafuso e que depois esse parafuso possa ser usado num futuro satélite angolano, já será um progresso. Porque para fazer esse parafuso vai obrigar com que nós tenhamos conhecimento bastante específico do local ou da aplicação específica que ele vai ter no satélite, não é? Então, a dizer construir um satélite poderá ser um desafio para o estado do conhecimento que temos atualmente, não realista, mas com os pequenos satélites que estamos a construir, nós contamos que gradualmente vamos ir melhorando o nosso conhecimento, tendo mais experiência e no futuro, quem sabe,
se calhar não construir, mas participar na construção de um satélite de grande porte de uma maneira mais ativa e mais objetiva. Um realismo positivo e bem justificado aqui pelo Amaro. Não sei se querem adicionar alguma coisa a isto que o Amaro acaba de dizer, ou se podemos passar para o próximo ponto da nossa conversa. Sim, à vontade, Cláudio. Não, eu iria apenas dizer, porque muito confunde a população relativamente sobre o programa espacial. Cinge-se apenas na construção do satélite ou no lançamento em órbita do satélite. Pensa-se que o Programa Espacial Nacional é o ANGOSAT 2 e não. Como o Amaro acabou de apresentar, existem muitas nuances nesta cadeia toda e existe também possibilidade de participação de muitos atores para que este programa se consolide de fato. A nuance, por exemplo, do Programa Educacional Espacial é de extrema importância, o Amaro também já aqui apresentou. O ITEL, de facto, foi um dos impulsionadores? Sim, um dos primeiros que impulsionou toda esta iniciativa do próprio GGPN. Hoje continuamos parceiros e não poderia deixar de ser, já que somos instituições tuteladas pelo mesmo departamento ministerial. Ainda temos programas que desenvolvemos juntos, aliás, nesta comparação ou neste comentário de parcerias institucionais, assim como temos com o GGPN, temos também, por exemplo, com a rede de mediatecas de Angola, onde nós temos levado para as restantes províncias a formação gratuita para os nossos jovens dentro das áreas das tecnologias de informação e comunicação. Um dos cursos, uma das formações que levamos a estas províncias é, por exemplo, a comunicação via satélite. Ou seja, ensinamos também os jovens a comunicarem-se ou a estabelecerem ou a entenderem todo o processo de comunicação entre uma base terrestre e o nosso ANGOSAT 2. Curiosamente, perguntou-me um amigo no Facebook do que é feito o ANGOSAT 2, nunca mais ouvimos falar e tal. E no final de semana seguinte encontrei os nossos formadores que levam essa formação às províncias a testarem um equipamento para ver se teria comunicação ou não com o ANGOSAT 2. No mesmo instante, tirei o telefone, liguei para o amigo e disse: olha, vem cá, vem ver aqui e testemunhar em loco de que, de fato, o ANGOSAT está operacional e há comunicação. Tu vais poder ver jovens a fazerem isso. Portanto, existe, isto para resumir, existe toda uma cadeia, todo um programa nacional espacial que não cinge-se apenas no ANGOSAT 2, mas em várias vertentes aí. E o ITEL tem sido parceiro tanto do GGPN quanto da Rede Mediateca de Angola para, a partir do Programa Nacional de Formação da Juventude, levarmos todo esse conhecimento, toda essa capacitação para todos os jovens a nível nacional. Só uma pequena nota, Dorival, se me permite, já que o Cláudio fez referência sobre alguma dúvida que ainda paira sobre o estado de funcionamento do ANGOSAT 2, gostávamos mais de uma vez aqui, enquanto Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, a reafirmar que o satélite continua a funcionar na sua plenitude. Temos inclusive operadores nacionais que já usam o satélite ANGOSAT 2 como parte da sua infraestrutura de telecomunicações, que também aqui é importante frisar isto, e dizer que nós tivemos que obedecer todos os passos que a indústria recomenda, desde o lançamento até a comercialização.
Ou seja, lançou-se, depois fez os testes, agora entramos para a fase de comercialização e todos estes timings devem ser obedecidos religiosamente, passo o termo, né? São padrões da indústria. Pronto, mas o que podemos dizer é que por hoje temos operadores nacionais que usam a comunicação via satélite como seu modelo de negócio, que já usam o satélite ANGOSAT para este fim. Temos, penso que neste momento, mais de 60 terminais, antenas VSAT apontadas ao satélite ANGOSAT 2 e como parte também da nossa missão, e hoje foi anunciado durante o ANGOTIC, o projeto Conecta Angola. O Conecta Angola vai usar o ANGOSAT 2 como infraestrutura e com o objetivo de levar comunicação às zonas mais recônditas neste país. Certo. Ou melhor, aqui estaríamos a promover a inclusão digital, ou a infoinclusão, e simultaneamente reduzindo o dividendo digital. Ou seja, o dividendo digital é o gap ou a quebra que existe do ponto de vista de cobertura entre as zonas que estão remotamente privadas do acesso às redes convencionais e aquilo que são as zonas urbanas. Normalmente as zonas urbanas são servidas por redes convencionais, já as zonas remotas, por uma série de razões, podem às vezes ter dificuldade de terem serviços de telecomunicações disponíveis. Então, com Conecta Angola, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, ou MINTIX, para reduzir, é mais simples, para simplificar. Ficamos pelo MINTIX. Sim, com Conecta Angola, então, vai levar conectividade às zonas mais recônditas de Angola para, repito, promover a infoclusão e reduzir o dividendo digital. Hoje falou-se muito também sobre os efeitos que começam a ser sentidos já em algumas comunas do país, por exemplo, a comuna do Belo Horizonte, no município do Coinga, na província do Bié, onde já foram inclusive instalados centros de recepção do sinal do ANGOSAT 2. É parte disto que acaba de explicar aqui também? Sim, sim. O Belo Horizonte foi onde se fez o lançamento oficial do Conecta Angola. E para ter uma ideia, Dorivaldo, Belo Horizonte nunca teve comunicação. Certo. É Nunca importante teve realçarmos comunicação, isso aqui, não é? porque os operadores de telecomunicações também compreendem, normalmente eles fazem estudos, né, antes de qualquer investimento, fazem uma relação entre custo e benefício, mas o facto é que Belo Horizonte nunca teve comunicação, não é? E durante esse tempo todo, aquela comunidade esteve privada. Em outras palavras, nós estávamos a excluir um segmento da nossa sociedade a ter direito a acesso a um bem que é hoje a internet, não é? Hoje, nós que vivemos no centro urbanos, não nos imaginemos, né, viver sem ter conectividade à internet, por exemplo. E eles, graças a Deus, graças a esse programa que está agora a ser desenvolvido, vão poder beneficiar de serviços digitais durante o seu dia a dia, né? Certo. Esta conexão obrigará, Ricardo, a levar também serviços a estes locais. É onde vocês também acabam por entrar. Exatamente. Portanto, os benefícios da ANGOSAT, por acaso, já está a refletir na nossa empresa. O ano passado nós fizemos um trabalho no Quando Cubango. E o trabalho não correu bem porque lá quase que não tinha, assim, no sítio onde fomos contratados para fazer uma transmissão, quase que não tinha sinal. Da operadora que nós levamos, que é o recurso de internet para podermos fazer as transmissões direto. Hoje, com esse projeto, aliás, esse ano, com esse projeto Angola 2050, Plano Estratégico, já conseguimos fazer a transmissão graças ao benefício da ANGOSAT 2. Portanto, as operadoras já estão a usar os recursos da ANGOSAT para poder vender os serviços de internet ou sinal de internet para as empresas que precisam de fazer as suas atividades. Portanto,
tem muito benefício, de facto, certo. a expansão da ANGOSAT. Certo. ANGOTIC 2023, vamos aqui olhar também para este fórum. Conectividade e modernização tecnológica é, portanto, o tema desta edição, que volta na sua terceira edição após o interregno por conta da pandemia da Covid-19. Mas ao olhar para aquilo que foi o primeiro dia, que fórum é que acha que teremos este ano e que resultados é que espera também? Olha, eu acho que o ANGOTIC é o maior evento tecnológico que temos em Angola, comparado em termos de organização, estrutura, comparando todos a outros eventos que se realiza lá fora. Até posso fazer uma comparação direta com o Web Summit, que se realiza em Lisboa, em novembro. Portanto, estive lá e gostei imenso da organização, das palestras, dos palestrantes internacionais que foram convidados para dissertar determinados temas. Portanto, eu acho que é bem-vindo, né? De volta, depois de 2 anos parado, ANGOTIC. Espero que já não haja interregno do maior evento tecnológico que o país temos. Né? Certo. Qual é a vossa avaliação daquilo que foi o primeiro dia do Fórum e perspectivas também para os próximos 2 dias? Penso que está a ser bastante produtiva, porque num único espaço está a ser possível congregar uma série de agentes. Me refiro entre os médios e pequenos operadores, não é? E também há uma zona específica para as startups. Certo. Pronto, e isso cria um ambiente bom para que os vários intervenientes do setor das tecnologias de informação e comunicação possam interagir, não é? E dizer que a participação está a ser bastante boa, não é? Penso que nesta altura conta-se com mais de 150 expositores e mais de 200 preletores oriundos de várias partes do mundo, e isso traz mais valias àquilo que têm sido os temas abordados, e são temas bastante pertinentes que traduzem o estado da arte tecnológica a nível global, na qual nós não estamos desassociados, né? Prefiro desde matérias ligadas à área espacial, à inteligência artificial, linguagem de máquina, realidade aumentada, realidade virtual. É uma panóplia de temas que são importantes para nós, enquanto especialistas da área, abordarmos e começar a perspectivar a sua aplicação aqui em Angola, porque o fim último de todo este desenvolvimento tecnológico que se verifica é que possa ter impacto do ponto de vista de produtividade, não é? E isto impactar simultaneamente naquilo que é o crescimento econômico do país, não é? Produzir mais e aumentar o crescimento econômico. E também nota-se que há ideias bastante boas do ponto de vista de startups, certo. E criou-se também um ambiente de maneiras que as startups possam ter uma cadeia de contacto completa, desde questões relacionadas a empreendedorismo, financiamento e até masterclasses de orientação de como pode desenvolver o negócio. Então está um ambiente salutar para que quer os grandes operadores, os médios e aqueles que têm ideias viradas a esta área do saber encontrarem então aqui forma de interagir e perspectivar aquilo que poderá ser o futuro, mas dizer que tudo isto precisa sempre de infraestrutura, não é? Nós podemos falar aqui de uma série de orientação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, mas se o país não tiver infraestruturas para onde devem correr todos esses serviços, é a mesma coisa que, né, ou melhor, torna-se difícil, nós, inclusive, a implementação destas soluções em Angola. E penso que nós estamos a fazer isto também no campo do investimento, quer privado como público, na massificação das infraestruturas de telecomunicações. E o grande teste foi na Covid, não é? Certo.
Cláudio, este primeiro dia da Angotic ficou claramente marcado pelo lançamento de vários produtos e serviços e muitos destes de startups que tudo têm feito para criarem desta forma soluções tecnológicas que estejam voltadas para o contexto angolano, não é? Para o ITEL, que está vocacionado para aquilo que é a formação de quadros, até que ponto este cenário vivido hoje chega a ser animador? Olha, é bastante animador, principalmente pelo facto de, hoje na ronda que fiz aos expositores do Angotic, principalmente na nave das startups, ter identificado diversos ex-alunos do ITEL que hoje estão a empreender os seus próprios negócios, até aqueles que de alguma forma não tiveram esse acompanhamento que normalmente o ITEL dá. Obviamente que o ITEL forma muita gente ao longo do ano e não consegue acompanhar absolutamente todos. E hoje, alguns de forma autónoma. De forma autónoma, encontrei diversos alunos ali a empreenderem os seus negócios. Então, é uma experiência que para nós é bastante gratificante. Eu acredito que o grande diferencial desta edição do Angotic está a ser a experiência que cada expositor se propôs em passar para os visitantes, as pessoas que visitam as suas estantes. Porque uma coisa é tu teres na montra a exposição de um produto ou de um serviço que tens no mercado, e a outra é conseguir fazer com que aqueles que visitam o teu stand possam ter alguma experiência diferenciada. E nós temos aí diversas experiências, até mesmo com a realidade virtual, temos bastante experiência com inteligência artificial que tem sido possível interagir ao longo do Angotic. A visão do próprio Mintix de poder criar facilidades para que as startups pudessem efetivar os seus negócios, porque estabeleceu-se ali um posto de atendimento ao empreendedor, onde o startupper consegue sair daí com o seu negócio formalizado. Temos os balcões, o único de atendimento ao cidadão, a possibilidade de também buscar financiamento dentro da própria o ICT Forum, dentro do próprio Angotic, é uma experiência também bastante agregadora. O facto de as startups poderem participar deste Angotic sem investir absolutamente nada dentro do Angotic é outra experiência muito agregadora, porque nós entendemos que as startups, na sua fase inicial, não têm tanto capital para esse tipo de investimentos. Portanto, o Angotic está a ser uma experiência muito rica. E acreditamos que aqueles que não tiveram a oportunidade de lá ir poderão fazê-lo nos próximos 2 dias e não se arrependerão de forma nenhuma. Estive a conversar com algumas pessoas que estiveram num primeiro momento a trabalhar no Angotic, depois tiveram que sair rápido e passado algum tempo os reencontrei lá. E disseram, estávamos a trabalhar, mas não poderíamos deixar de vir e experimentar novamente tudo isso aqui que vocês trouxeram. Nós estamos a conseguir mostrar para Angola e o mundo que é possível, que Angola tem tecnologia, que Angola está a desenvolver-se, a evoluir tecnologicamente e que é possível criar um fórum dessa magnitude que outrora víamos apenas em países conceituados, mas é possível com o esforço conjunto do setor público e do setor privado, é sim possível fazermos isso aqui. Portanto, convidamos a todos os cidadãos aqui da província de Luanda e não só, a passarem no CCTA para
visitarem e confirmarem logo aquilo que está a ser o Angotic 2023. Afirmativo. João, a semelhança do que já acontece ou já se faz com a Namíbia e também a RDC, Angola quer agora criar novas ligações de fibra óptica. Estamos aí a falar de potenciais países como a Zâmbia e o Congo, Brazzaville, o que vai acontecer provavelmente dentro de um mês via Cabinda. Até que ponto é que estas ligações são importantes ou fundamentais para o nosso desenvolvimento tecnológico e esta conectividade também e modernização tecnológica que se propõe o Angotic deste ano a debater? Olha, por acaso vi nas notícias o ministro do MINTIC firmou uma parceria com a Zâmbia, porque a Zâmbia não dispõe o mar à volta do seu país. Exato. E essa parceria com Angola é muito importante porque nós estamos com um projeto de fibra óptica da Angola para o continente americano, ligado pelo cabo submarino. Certo. É uma parceria extremamente importante, significa que os países da região veem Angola com um potencial tecnológico muito grande. Por isso é que, de facto, existe essa parceria. O lançamento do ANGOSAT 2 aí em funcionamento, isso também veio fazer com que outros países veem Angola como um potencial tecnológico. Por isso é que, de facto, há essa parceria. São oportunidades que acabam até certo ponto também por nos tornar, digamos, mais úteis tecnologicamente e quem sabe até, digamos, reflexos aos espelhos para outros países da região. Exatamente isso. Ok. Não podemos, desculpa, Dorival, também esquecermos os benefícios econômicos que isso pode trazer. Exatamente. Porque existe negócio se existir comunicação. Certo. Estando Angola interligado com a Zâmbia agora pela fibra óptica, obviamente que haverá muito mais troca de conteúdos entre os dois países e a possibilidade então de fazer-se negócio entre esses dois países também. Ou seja, hoje, por exemplo, nós estamos a crescer muito naquilo que diz respeito à criação de conteúdo digital. E temos um público alto que são os brasileiros, por que não começarmos a atingir também o público aqui de países ao nosso redor? E a Zâmbia pode ser esta uma opção. Por que não os nossos empreendedores digitais começarem a migrar para o mercado da Zâmbia para poderem também se estabelecer nesses mercados? Ou seja, é preciso termos em atenção a importância econômica que todo esse crescimento de infraestrutura das telecomunicações trazem para o país, sem sombras de dúvida. Certo. Bem, eu teria todo o gosto em continuar aqui na análise ou conversa com vocês, mas tudo quanto posso fazer é dar um minuto a cada um para as considerações finais aqui da nossa conversa, mesmo antes de nos ir embora. Vamos então começar por si. Amaro, hora das considerações, à volta do assunto que acabamos aqui de debater. Pronto, a contar por aquilo que se faz, o estado da arte, do ponto de vista tecnológico, Angola, enquanto país, penso que tem acompanhado a evolução tecnológica em todos os seus sentidos e nós, enquanto especialistas da área, ficamos felizes porque o Estado continua a investir de forma massiva em tecnologias e não só em tecnologias, mas também no capital humano. Nós, o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, somos um exemplo disto. Somos resultado de um investimento que foi feito na formação e também gostava de fazer referência, ou melhor, a convidar a quem ainda não esteve no Angotic a ir para lá porque tem coisas bastante interessantes. Visitar o stand do GGPN, não é? Está logo na entrada principal. Nós temos atrações muito boas. Qual é o diferencial para este ano? Muito rápido. Nós temos um foto de astronauta. É também uma ambição
que temos, mas somos sempre realistas, não é? Mas fomos desafiados pela parte russa a começar a pensar nesta possibilidade. Certo. Então temos no nosso stand um fato de astronauta em que nós damos explicações da sua aplicação, de como é usado, como é feito e etc. E também temos um segmento que explica detalhadamente aquilo que é o ANGOSAT 2 do ponto de vista de operação e o que é que deve ser feito caso algum operador tenha interesse em usar o ANGOSAT 2 como parte da sua infraestrutura de telecomunicações ou para disponibilizar serviços. Temos a educação espacial também, detalhadamente falamos daquilo que é a nossa visão do ponto de vista da educação espacial em Angola. E também das aplicações, também por último temos as aplicações a Tecoecologia, a TecGest e a TecAgro, que são aplicações que já estão a ser utilizadas por instituições públicas e não só a nível do nosso país. E nós gostávamos de mostrar todas essas valências que o gabinete vem adquirindo ao longo desses últimos anos para também inspirar outros jovens. Não é? Certo. Vamos ouvir aqui também o Cláudio. Sim, considerações finais. Bom, o ITEL está também este ano a expor no fórum. Sim, o ITEL vai falar-nos também aqui sobre os diferenciais que vocês trazem para este ano e as considerações finais à volta da nossa abordagem. Muito bem. O ITEL é participante ativo do ANGOTIC, participou de todas as edições e vai continuar a fazê-lo. Nós queremos dar nota positiva ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social por ter conseguido realizar uma feira de exposição do setor das telecomunicações, como está a ser o ANGOTIC 2023. Eu confesso que até a mim, apesar de ser órgão tutelado pelo mesmo departamento, até a mim surpreendeu a forma como tudo foi organizado e como tudo está a ser demonstrado ali no ANGOTIC. O ITEL está no ANGOTIC a participar e convidamos a todos que lá forem a visitar o nosso stand. Nós trazemos para esta edição, já que está em voga a inteligência artificial, nós apresentamos uma solução que passamos a chamar de ITEL GPT, que é um assistente virtual capaz de poder responder a tudo e mais alguma coisa. A inovação que trouxemos é que este assistente virtual consegue responder por comandos de voz também, não apenas o comando de texto, como está a ser implementado aqui a nível do mundo. Nós trazemos também uma solução e falamos aqui dos produtos e serviços com pendor comercial. Trouxemos uma solução para aqueles empresários que desejam investir no setor das mototáxis. Nós temos uma moto exposta no ANGOTIC que demonstra a impossibilidade, por exemplo, do motoqueiro ligar a sua moto se não estiver com o capacete na cabeça. A possibilidade também do próprio gestor, o próprio empresário, saber quanto é que aquela moto faturou ao longo do dia, quantos passageiros subiram naquela moto, a localização exata daquela moto. Certo. Nós trouxemos também para o ANGOTIC uma solução de chatbox de atendimento personalizado e automatizado no WhatsApp. Então, aquelas empresas que não desejam gastar muito para aquilo que é o atendimento, o primeiro atendimento aos seus clientes, podem fazê-lo a partir da aplicação do WhatsApp de forma automática, mas muito interativa, simula uma conversa natural, normal. Bom, temos bastante, nós estamos agora, eu não sei se o Dorivaldo chegou a brincar de carro de lata, já construiu um carro de lata e ficou a puxar com o pedaço de pau. Construir não, mas já brinquei com
Muito bem. Nós construímos um carro de lata e automatizamos este carro de lata, possibilitando então as pessoas poderem conduzir este carro com uma aplicação no telefone. Este carro nasceu em função de um programa que nós temos, denominamos de ITEL Kids, que é um programa que introduz as crianças no mundo das tecnologias. Ensinamos elas a começarem a utilizar da melhor forma possível os telefones, os tablets e entender todo o conceito por trás. Portanto, a criança sai destas formações capaz de construir um carro automatizado como aquele que nós temos exposto aí. Portanto, temos bastante coisa inovadora para apresentar lá no Angotique e convidamos a todos a darem um pulo no nosso stand também. Ou seja, há 1001 motivos para se visitar o fórum este ano. Certamente. Bem, a julgar por aquilo que vocês disseram e o que ainda lá existe, de certeza que sim. Vamos lá então, João Ricardo, considerações finais, tem também aqui um minutinho para as últimas palavras. Minhas considerações finais, eu podia dar nota positiva ao Ministério de Telecomunicações e Comunicações, na pessoa do Sr. Ministro, Engenheiro Mário Oliveira. Portanto, que o Angotique de facto está top, bem organizado. Eu particularmente estou surpreendido a maneira conforme as empresas estão lá expostas, juntaram as empresas de startups, as grandes e as médias empresas num único espaço. Palestrantes gabarito internacional. Há conectividade. Há conectividade de facto do próprio evento. Sim. Portanto, não deve nada que nós vemos lá fora. Portanto, queria dar aqui os parabéns aqui ao Ministério pela organização do Angotique. Ok. Eu vou simplesmente agradecer aqui a presença de Cláudio Gonçalves, representante do ITEL, agradecer aqui também a presença de Amaro João, representante do GGPN, e agradecer também aqui ao João Ricardo, engenheiro informático. Os três engenheiros estiveram comigo aqui a analisar o desenvolvimento tecnológico em Angola, tema que surge em função da realização da terceira edição do Fórum Angotique, Fórum Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, um evento global de tecnologias de informação e comunicação que está a ser realizado e promovido pelo governo angolano. Bem, desta forma nós encerramos mais uma edição do especial TPA Notícias. Nós voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade, neste espaço, e já a seguir eu volto a estar consigo para o Hora 10 da noite. Boa noite, até já.